Almeida, em seu livro O que é Racismo Estrutural, traz o seguinte questionamento. O que nos leva, ainda que negros e brancos, dito não racistas, a normalizar que pessoas negras sejam a grande maioria em trabalhos precários e insalubres, presídios e morando sob marquises e em calçadas? Porque nos causa a impressão de que as coisas estão fora do lugar ou invertidas quando avistamos um morador de rua branco, loiro ou de olhos azuis, ou nos deparamos com um médico negro. Segundo o IBGE, 54% da população brasileira se declara preto ou pardo. Quantas vezes na sua vida você foi atendido por um médico negro? Quantos juízes negros você conhece? Quantos apresentadores de TV, de telejornais são negros? É comum narrador de futebol na TV ser negro? Afinal, onde estão os negros no mercado de trabalho? Isso não acontece por falta de capacidade do negro, mas por falta de oportunidades. Rafael Braga, João Pedro, Agatha Vitória, Marielle, George Floyd. Antes vidas, momentos, histórias. Hoje, apenas memórias. E que memórias são essas que não são capazes de pôr fim a tantas histórias de inferioridade, dor e sofrimento? Até quando? Até quando continuarão a morrer pela cor? Até quando serão presos, condenados, subjugados à morte? Até quando serão etiquetados, inferiorizados e segregados? Até quando? O racismo não é caso de exceção. O racismo é a regra que norteia, que molda e que faz a manutenção de toda a nossa estrutura social e de todas as nossas instituições. Mas por quê? Como assim? O racismo ele é fruto de um processo de naturalização e por isso nós tendemos a negá-lo muitas vezes. Entendemos também que o racismo não pode ser combatido somente nos casos individuais. Nós precisamos combater o racismo de forma institucional e de forma estrutural. Nós não podemos dizer que nós não somos racistas simplesmente por não concordar com essa situação de desigualdade, porque nós não questionamos a estrutura social da forma como nós deveríamos para combater esse tipo de desigualdade e para combater toda a violência e toda a pressão que essa classe social sofre. Isso se chama racismo estrutural, está ligado a um processo histórico e a um processo político, porque são práticas reiteradas durante mais de 100 anos que vem isso não começou hoje, não estamos falando de algo que é inovador, isso já existe há muito tempo. E essa desigualdade, essa forma de tratamento, ela tem consequências terríveis. O maior exemplo que nós temos é justamente a seletividade que a polícia tem contra as pessoas negras nas comunidades. Isso não é algo que pode se perpetuar. Não é somente os negros que devem combater o racismo, mas você branco também. Você é branco? Queria falar um minuto com você. Já ouviu falar em privilégio branco? Não tô falando que sua vida é fácil porque você é branco. Tô falando que ela nunca foi mais difícil por causa disso. Deixa eu tentar explicar melhor. Sou branca. Por exemplo, nunca entrei numa farmácia que não tivesse base pro meu tom de pele. Eu nunca entrei numa loja muito cara e me perguntaram se eu tinha dinheiro pra pagar. Às vezes eu nem tinha, tava sem carteira, tava só bisbilhotando. Sempre me ensinaram de que eu era bonita. Me ensinaram que meu cabelo era bom, porque ele era liso e claro, e todo mundo queria imitar, todo mundo queria ter o meu cabelo. Meu cabelo era ralo e oleoso, mas ainda assim era o meu cabelo que era bonito. Nunca fui comparada a um animal, eu nunca me senti mal por conta da minha aparência. Nunca fizeram algum comentário sobre a minha pele que me chateasse. Nunca me olharam com indiferença, nunca me acusaram de nada, nunca trocaram de calçada ao me encontrar, nunca esconderam a bolsa de mim. Sabe por que eu nunca passei por nenhuma dessas situações? Única e exclusivamente porque eu sou branca. Porque se eu fosse negra, certamente eu já teria passado por alguma dessas que eu citei. Se eu fosse negra, certamente eu não teria tido oportunidades que eu tive como menina loura e branca. Sempre vi pessoas como eu em cargo de ascendência, sempre vi pessoas como eu com espaço no mercado de trabalho e na televisão. E eu demorei pra me dar conta do meu privilégio. Eu pensava no racismo como ato isolado de violência. O racismo não é ato isolado de violência, o racismo é um sistema. O racismo é um sistema que me coloca muito na frente, em muitos aspectos, não só por ser branca. E não, eu não tenho culpa de ser branca, eu tenho culpa de sustentar o sistema. Eu tenho culpa quando eu nego o meu privilégio, quando eu não reconheço que estudantes negros precisam de cota. A cota do negro é simplesmente a representatividade que ele precisa dentro da faculdade. A gente precisa de pessoas daquela cor lá dentro, para que crianças negras aqui fora
olhem para dentro da faculdade e vejam pessoas como elas lá dentro, sendo bem-sucedidas, sendo estudadas, se sintam representadas de verdade. Eu tenho culpa quando eu me tranco na minha bolha. Eu tenho culpa quando eu me omito diante de uma situação de injustiça. Quando eu me calo, eu tenho culpa. Eu tenho mais culpa ainda quando eu não sou antirracista. Porque no meu país, não basta a gente só não ser racista, a gente precisa ser antirracista. E não, eu nunca vou entender o que é a dor de uma pessoa negra. Eu nunca vou sentir na minha pele o que é sofrer um preconceito. Apesar de não estarmos no mesmo barco e não sentirmos a mesma dor, eu não preciso ser negro para ser contra o racismo. Eu só preciso ser humano. Sejamos humanos. E o que nós, enquanto pessoas brancas, podemos fazer? É primordial, antes de tudo, que a gente busque conhecimento, que a gente busque se informar sobre como o racismo se opera, como o racismo começou, como chegamos até aqui. Livros, filmes, podcasts, documentários, tudo é válido para acrescentar no seu conhecimento. Devemos também dialogar com os nossos familiares, com os nossos amigos, os nossos colegas, a fim de que a gente democratize os nossos conhecimentos, confronte as injustiças raciais, não rindo da piada, reprimindo o comentário. Devemos apoiar artistas, escritores, profissionais negros, políticos negros. Devemos apoiar seus projetos. É primordial também que apoiemos políticas públicas que visam minimizar todas as mazelas que até hoje são vividas pela população negra. O sociólogo Silvio Almeida, ele diz que para mudar esse cenário nós precisamos de representatividade, de muita afirmação antirracista. Nossa lente precisa ser trocada. Nós precisamos todos os dias ter práticas antirracistas para construir uma nova forma de ver o mundo. Se o racismo foi um processo político e histórico construído culturalmente ao longo dos anos, o antirracismo precisa ser um processo político histórico construído culturalmente ao longo dos próximos anos. Eu decido ajudar a construir essa história antirracista. E você?